começar a pregar para vocês. Se o Espírito Santo me direcionar depois a que o Gabriel adore, ele vai adorar. Mas hoje vocês vão engolir Bíblia. Amém? Amém. Então, a palavra que o Senhor me deu está lá no livro de Êxodo. Versículo 17. Capítulo 13, versículo 17. Êxodo 13, 17 diz assim: Deus guia o povo pelo caminho. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Você pode sentar e você vai ler junto comigo. Êxodo capítulo 13, versículo 17. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Amém? Amém. Eu sei que você não gosta desse tema, mas a gente vai falar de murmuração. Ao mesmo tempo que você não gosta, irmão Ricardo, seja bem-vindo. Em nome de Jesus, nós chamamos. Ao mesmo tempo que você não gosta do tema murmuração, você murmura o tempo todo. Então você não gosta de ouvir a pregação de murmuração, mas você gosta de murmurar. Eu estava aqui sentada pedindo ao Espírito Santo, Deus me dá uma palavra, me dá uma revelação, eu preciso de ajuda. Falei, Senhor, o que esse povo tem que ouvir? O Espírito Santo, fiquei conectada aqui com o Espírito Santo. E o Senhor falou, filha, fala de murmuração. E aí ele disse assim, ó, respeite o processo. Quando você lê esse versículo, vai dizer que o Senhor Deus levou esse povo por um caminho mais distante, não pelo caminho mais perto, porque Deus conhecia o coração daquele povo. E logo o Senhor pensou e disse, vou levá-los não pelo caminho mais perto, porque eles vendo a guerra no meio daquele povo filisteu, para que eles não se arrependam e retrocedam. E aí você vai começar a ver a trajetória do povo de Israel. Você vai ver aquele povo, um povo que tinha promessa, que passou anos preso em cativeiro. Eles passaram 400 anos lá no Egito, sendo escravos, gerações e gerações, gerações e gerações de pessoas vivendo como escravos, vivendo como pessoas que não tinham nenhum tipo de liberdade, liberdade para se vestir, liberdade para comer, liberdade para trabalhar, liberdade para servir Deus. Eles não tinham nenhum tipo de liberdade, trabalho rígido, trabalho cansativo, trabalho duro. Mas o Senhor já havia avisado a Abraão que a semente de Abraão seria escrava em terra estranha. Ou seja, o mesmo Deus que criou aquele povo foi o Deus que disse, eles serão escravos, mas eu vou chegar em algum momento e vou trazer o livramento. Chegou o livramento daquele povo, anos se passaram, e agora a geração de Moisés é a geração que vai ser livre desse cativeiro. E Moisés é o líder daquele povo. E o povo, ao invés de se alegrar, eles vão para o deserto, começam a passar por várias dificuldades e eles murmuram. Mas antes deles passarem pelas dificuldades, o Senhor, já conhecedor dos corações, eu vou preparar o caminho para eles. Só que não vai ser um caminho perto, não vai ser algo fácil, porque esse povo não pode passar por um processo fácil, porque ainda na facilidade há dificuldade. E como eu conheço o coração deles, eles vão murmurar, eles vão se queixar e eles vão se arrepender de ter saído do Egito. Eles não fizeram esforço nenhum para sair do Egito. O maior esforço foi de quem? Humano, se for assim para dizer. Do líder Moisés, que teve que dar a cara a tapa, que teve que enfrentar Faraó, que teve que ir lá várias e várias vezes consultar o Senhor, depois ir lá e consultar a autoridade terrena, Faraó, e passar por várias situações difíceis. É claro que o povo, quando ele ouviu, é claro que o povo, quando o Faraó percebeu, quando ele soube que Moisés queria liberar o povo começou a ter que trabalhar e se esforçar mais. E eles se esforçavam cada vez mais porque Faraó não queria liberar o povo. E eles sofreram assim dessa maneira.
maneira, mas a única coisa que eles precisaram fazer foi clamar. Eles não suportaram mais o jugo de Faraó e eles começaram a orar. Eles oraram e o Senhor ouviu a oração deles. E porque Deus ouviu a oração deles, levantou Moisés, o seu escolhido, o seu ungido, para liberar aquele povo das mãos de Faraó. O povo sai do cativeiro. O povo sai de dura serviço. Eles são liberados depois de várias situações que acontecem, sinais que se manifestam no Egito. Deus, como um forte para que Faraó os libere, eles saem e começam a caminhar pelo deserto. E eles começam a murmurar. Cada dificuldade que eles encontram, eles estão murmurando. Não tem água, água é ruim, água é amarga. Murmura. É pão todo dia, maná. Na verdade, nem pão era maná. Era um pão feito direto no céu. Não era padeiro, era o próprio Deus que jogava o maná. Era uma simbologia espiritual representando o Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Era um alimento espiritual e era um alimento físico. Estou cansado de comer maná. Todo dia maná. Eles não tinham liberdade de escolha no Egito. E na presença de Deus não se sujeitavam às escolhas de Deus. E eles começam a reclamar. E eles reclamam da alimentação, eles reclamam porque é só maná, eles reclamam porque não tem carne, eles reclamam porque não tem o gostinho do pepino, eles não têm o gostinho da cebola do Egito. Só que no Egito eles também não comiam. No Egito, se é que eles comiam, eles não aproveitavam a alimentação porque estavam sempre enfadados, fadados ao trabalho, fadados a apanhar, fadados a ouvir palavras duras, palavras pesadas de pessoas que não eram de suas nações, pessoas que serviam outros deuses, estavam sempre humilhados. Mas aquele povo não tinha um coração grato. Aquele povo não tinha um coração de adorador. Aquele povo não tinha um coração consciente que foi Deus que havia feito uma promessa para eles e havia liberado eles da dura serviço. E a cada momento que eles caminham, dão mais um passo, eles murmuram. E eles estão murmurando debaixo de uma nuvem de glória. Eles estão murmurando diante de uma majestade, que é a presença de Deus que se manifesta diante de uma coluna de fogo. Eles estão murmurando diante de um líder cheio de Deus e do Espírito Santo. Eles estão murmurando a todo tempo. Quero dizer para você que eu entendo que a vida é difícil. Eu entendo que tem momentos que Deus faz milagres e tem momentos que parece que Deus desapareceu. Mas Ele continua ali com você. Aleluia. Você murmurar não vai adiantar nada, na verdade vai retardar o seu processo. Você murmurar, ao invés de transformar a sua mente, para você se sentir aliviado no seu processo, vai retardar e atrasar o seu processo. Nós precisamos entender que nós precisamos respeitar etapas. A primeira etapa foi o Egito. Anos no Egito de escravidão, anos sendo humilhado, não tendo paz, não conseguindo dormir, não tendo visitações de anjos, não tendo a glória de Deus, não ouvindo uma palavra revelada do céu, não tendo poder e as manifestações. Anos presos no Egito. E aí eles foram a geração escolhida para sair do Egito. Eu não sei quantos anos a sua família ficou sem conhecer e sem ouvir o Evangelho. Mas você é a geração escolhida que Deus tirou do Egito. Aleluia. Talvez você venha de uma família de geração de pessoas idólatras, pessoas homicidas, pessoas que blasfemam, pessoas que incorporavam outros espíritos malignos, pessoas que nem sequer conheciam o Evangelho. Aleluia. E você foi o escolhido em meio a várias gerações de pessoas que não temiam a Deus para estar aqui servindo ao Senhor. Mas você não entendeu a sua liberdade. E você questiona e você murmura. E você pergunta a Deus: até quando? Porque a minha vida é assim? Porque o Senhor não faz da forma que eu quero? Porque o Senhor não faz do jeito que eu quero? Por que está demorando tanto? Não está demorando.
demorou para gerações passadas. Eles nem conheceram a glória. Eles nem conheceram o que era sair do Egito. Eles não conheceram as manifestações do poder de Deus. Eles nem sequer viram o mar se abrir. E eles não viram um Deus que pelejou pela vida deles. Não está demorando. É você que não consegue contemplar a glória dele enquanto você caminha. Nós precisamos aprender a aproveitar o nosso trajeto. Não é só chegar em Canaã. Aproveita a jornada. Aproveita o mar se abrindo e glorifica. Aproveita que você está vendo Moisés com o cajado na mão, batendo e fendendo as águas. Aproveita que você vê a nuvem todos os dias e o sol não te destrói. O sol não queima a sua pele. Aproveita a coluna de fogo que está te guardando e está te livrando. Aproveita enquanto você vê o mar se fechar e comer os seus adversários. E os egípcios que hoje você vê, você não irá ver mais. Aleluia. Os demônios geracionais, os espíritos malignos que perturbavam a sua casa, a sua família, perturbavam a sua vida, não irão mais perseguir a sua geração. E não só você, mas a geração que virá após a você. Aleluia. Porque aqueles que vêm após nós vão carregar as mesmas bênçãos que nós carregamos. Eu creio, Senhor. Aleluia. Nós precisamos entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. A maneira de Deus não é a nossa maneira. E o próprio Deus vai dizer assim, olha, vou montar uma estratégia para eles aqui. Eu vou desenhar o caminho deles e vai ter que ser esse caminho. Porque se for outro caminho, eles vão voltar atrás para o Egito. Deus sabe quais são as dificuldades que eu e você precisamos enfrentar, porque Ele conhece o meu e o seu coração. E Ele sabe que você se acovarda e você volta atrás e você retrocede. Ele sabe que precisa traçar uma rota dificultosa, porque se for uma rota fácil, você se assusta e vai embora. Porque até no caminho fácil tem adversário, tem inimigo, tem guerra, tem luta. E para você lutar, você tem que estar forjado na guerra. Aleluia. Deus sabia que aquele povo era um povo escravo. Escravo não pega em armas para lutar. Escravo não sabe lutar, escravo só sabe trabalhar. E Deus não quer pessoas com mentalidade, comportamentos de escravo. Ele quer pessoas com comportamentos de filho e comportamentos de guerreiro. Eu preciso transformar esse povo escravo, que só sabe trabalhar, se preocupar e ficar ansioso e preocupado. Eu preciso transformar em guerreiros. Eu preciso transformar essas pessoas. Eu preciso revesti-los das armaduras espirituais de Efésios 6. Mas eu só poderei revesti-los quando eles encontrarem adversários. Aonde se forja um guerreiro na guerra? Aonde se forja alguém com entendimento em batalhas? É no campo de batalha. Aonde se forja pessoas com entendimento em dificuldades? É na guerra. Da onde vêm os guerreiros? Das batalhas. Aleluia. Da onde vêm os vencedores? Das batalhas. Aleluia. O Senhor sabia que a mente daquele povo era uma mente de escravo. Escravo não constrói nada. Escravo está acostumado em ser dominado, não domina nada. E Deus nos chamou para possuir e dominar terras, terrenos, territórios. Deus nos chamou para ter mentalidade de conquista. Aleluia. Deus nos chamou para vencer gigantes. Glória. Deus nos chamou para enfrentar adversidades de cabeça erguida. Glória a Jesus, aleluia. Tu és santo, Deus. Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. Aleluia. Aí eu venho dizer para você, meu irmão e minha irmã, infelizmente, você vai ter que passar por esse trajeto longo e difícil. Aleluia. Você vai ter que passar por essas situações complicadas que te tentam a murmurar, mas não murmura. Amém. Enfrenta com coragem. Aleluia. Não murmura. Se prepare para a guerra. Não murmura. Seja forte e corajoso. Não te mandei eu, esforça-te. E tem de bom ânimo. Glória a Jesus. Aleluia. Não reclama. Não murmura. Não pergunta para Deus o porquê essa tortura. Ele está forjando em você algo
Aleluia. Ele está forjando em mim, você um caráter de guerra. Ele está forjando em nós um caráter de conquistador. Amém. Conquistadores não param no primeiro decreto de Satanás. Conquistadores não param no primeiro mar fechado. Conquistadores não param na primeira falta de comida. Conquistadores não param quando falta água. Conquistadores não param na adversidade. Eles avançam. Aleluia. Deus quer te transformar em um conquistador. Deus quer me transformar em uma conquistadora. Agora, é claro, vão ter o que? Adversidade. Quando vier a adversidade, se prostre e pergunte a Deus: Senhor, eu não tenho força em mim. Eu não sei o que fazer. Nem sequer para onde ir eu tenho sabedoria. Porque, Deus, eu vivi todo mundo louco, sem busca. Uma vida toda sem questionar e perguntar ao Senhor e sem aprender com o Senhor. Agora me ensina. Me ensina a contar os meus dias de maneira que eu alcance o coração sábio. Me ensina a vencer os meus adversários. Me ensina a vencer os demônios que estão dentro de mim. Me ensina a matar o meu eu. Me ensina a dominar a minha carne. Me ensina a não murmurar. Me ensina a ver a tua glória. Aonde o Senhor quer que eu veja a tua glória. Porque há glória no deserto. Há vantagem em caminhar no deserto. Há virtude em andar no deserto. Essa que a gente murmura. Porque a gente não entende que no deserto tem providência. No deserto não falta água. No deserto não falta a coluna de fogo. Aleluia. No deserto não falta a proteção da nuvem. No deserto não falta o maná. No deserto não falta o anjo do Senhor que vai adiante de nós. No deserto não Aleluia. falta nada. Glória a Jesus. Aleluia. Tu és santo, Deus. Só que a gente quer do nosso jeito. Eu não quero dificuldade. Eu quero água na hora que eu quiser beber água. Eu quero comida quando eu quiser comer. Filhinho, lá no Egito, você não comia na hora que você queria. Filhinho, talvez até comia na hora que queria, porque você era dominado pelos ídolos do Egito. Filhinho, agora aqui tem hora. Você vai comer dominando a sua carne. Você vai comer na hora que tem que comer, não é na hora que você quer. Filhinho, não é mais na carne, é no espírito. Filhinho, é diferente, não murmura. Aleluia. Vou te dar uma dieta. Vai ser a dieta do maná. Vai ser a dieta do ovo. Deus, por que só ovo? Não tem carne? Estou trabalhando no seu organismo. Estou trabalhando no seu espiritual. Estou trabalhando no seu emocional. Come esse ovo e dá glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos entender que mais que os inimigos que estão fora, Deus está nos levando por um caminho mais longo aos nossos olhos para destruir os nossos inimigos que estão dentro de nós. É verdade. Você não Aleluia. consegue ver, mas sabe por que você murmura? Você murmura porque você tem vários adversários convivendo com você todos os dias. Aquele povo, os inimigos deles, não eram mais Faraó, não eram mais os egípcios. Quando eles rompem o mar, quando o Faraó entra para atravessar o mar, porque o mar que se abre para mim não é para atravessar os meus inimigos. O mar que se abre para eu ter vitória lá na frente é o mar que fecha atrás para matar os meus adversários. Aquilo que é providência para mim não é a providência para Satanás. Aquilo que é providência para mim não é providência para os inimigos de Deus. Aquilo que é providência para mim, para você, é para mim, para você. Aleluia. Tu és santo, Deus. E Ele Aleluia. oculta dos nossos adversários verdade. a providência que Ele tem para mim e para você. Glória a Jesus. Aleluia. Ele nos esconde, nos guarda. Aquele povo estava lá no Egito. E aí eles saem do Egito, atravessam o mar. Eles entram no deserto, entram em um tempo de dificuldade. Eles estavam acostumados com a dificuldade. Eram pessoas que passavam dificuldades todos os dias. Mas a dificuldade na mão de Faraó, na mão de Satanás, na mão dos egípcios, é vantagem. Agora a dificuldade com Deus é murmuração.
Por que nós passávamos dificuldades antes de conhecer o Senhor e não murmurávamos tanto quanto agora nós murmuramos? Dificuldades sempre passamos. No mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo. Cristo venceu por nós. No mundo nós não éramos mais que vencedores, mas hoje nós somos mais que vencedores pelo Espírito Santo que habita em mim e habita em ti. No mundo nós não tínhamos a mentalidade de santos. No mundo não tínhamos estratégias. No mundo não tínhamos um campo de batalha ou de concentração, na verdade, para aprender a lidar com os gigantes de fora e lidar com os gigantes de dentro. Nós estamos aqui em uma trincheira. Aqui estamos cavando trincheiras. Aqui estamos aprendendo como vencer os nossos adversários. Estamos aprendendo a como vencer guerras. Lá fora no mundo, você não ouve uma palavra dessa e entende o que está acontecendo com você? Você andava guiado pelos seus deuses. Andava guiado pelo seu coração e pelas suas emoções. E por isso, sempre batia de frente com a cara na porta. Aí o povo está no deserto. E os inimigos dele? Não é mais Faraó. Não são mais os egípcios. Por quê? Porque o mar engoliu. E eles começam a encontrar várias adversidades. Quem foi que impediu esse povo de entrar em Canaã? Faraó? Quem foi que impediu esse povo de entrar em Canaã? Essa geração que saiu do Egito. Foram eles. Eles não entraram porque eles eram contenciosos. Eles contendiam com Deus. Eles não entraram porque eram rebeldes ao conselho. Eles não entraram porque não entenderam o que foi que Deus fez por eles. Eles murmuravam constantemente contra a presença do Todo-Poderoso. O maior inimigo daquele povo eram os demônios que estavam dentro. Eles não venceram a mentalidade medíocre do Egito. Eles não se permitiram ser transformados pela palavra de Deus. Eles não se permitiram ser transformados pelo processo de dor. Eles não se permitiram ser moldados por Deus. Quero dizer para você que se você continuar resistindo ao Espírito Santo, e olha que eu não estou na tua casa, não sei quem você é, na verdade, todos os dias, mas eu estava ali, ele mandou eu pregar murmuração. Se você continuar murmurando, você não vai chegar aonde ele disse que você chegaria. Se ele disse que ele vai fazer, ele vai fazer. Nem que seja a tua geração que nasceu depois de você que vai entrar e você não vai. Mas ele vai cumprir a promessa dele. Mas eu espero entrar, eu espero que você entre. Eu não quero que meu filho entre sozinho, eu quero lutar para entrar também. Para que os meus filhos entrem e possuam a terra. Tem gente que se contenta em ver a conquista apenas dos que estão na frente. Eu quero ver a minha conquista. Eu quero ver aqueles que estão na minha frente chegarem em lugares que eu não cheguei, mas adiante, além. Mas eu quero chegar em algum lugar. Aleluia. Não se conforme em continuar onde você está. Dê um exemplo. Mostre para a sua geração. Se você não tem filhos, não vai ter filhos, tem uma geração que está observando você, a sua conduta, e precisam de alguém que chegou. Como ela chegou, eu vou chegar também. Como ela avançou, eu vou avançar também. Como ele chegou, eu vou também. Nós somos uma liderança mesmo no deserto. Moisés não precisou estar no Egito para liderar com as riquezas do Egito. Ele era um líder no deserto. Seja uma liderança no deserto. Seja uma liderança na escassez. Porque se você sabe liderar em meio à escassez, imagina o que é que você vai fazer quando você tiver recursos a seu favor. Meu Deus. Se você consegue construir um caráter de liderança aonde tudo falta, imagina quando ele liberar toda sorte de bênção sobre a sua vida. Conquiste uma mentalidade de rei, sacerdote. Conquiste uma mentalidade de alguém que sabe onde quer chegar. Eu não tenho agora, eu não posso hoje, mas o Senhor está me forjando para algo extraordinário. Deus está me forjando para algo glorioso. Deus está forjando o meu caráter, o meu coração. Deus está forjando o meu bolso. Deus está me forjando para conquistar. Aleluia. Você não é aquilo que você não tem. Você é aquilo que Deus disse que você é. Você é rei e sacerdote. Uma coisa é você ser. Uma coisa é o que a Bíblia diz. Você é. A outra coisa é você se comportar.
Você se comporta como aquilo que a Bíblia diz que você é? O que você é? E como você se comporta? Aleluia. Fala. Eu posso ser muita coisa. Leva um tablete. Eu posso ser muita coisa e não saber administrar e não saber chegar aonde a minha posição me permite estar. Você pode ter grandes riquezas, você pode ter grande conhecimento, você pode ter grande manifestação de sinais e não saber administrar. Você precisa aprender a ser conduzido pelo Espírito Santo. Vai lá, você precisa aprender a ser movido pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo está te movendo em um deserto, mostre a glória de Deus no deserto. Aleluia. Se Ele está te movendo em meio à tempestade, manifeste a glória de Deus na tempestade. Amém. Se Ele está te guiando para um vale, manifeste a glória de Deus no vale. O problema nunca é o lugar, o problema é a nossa mentalidade. A gente não crê, não consegue, eu não consigo, eu não posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Você pode. Você só precisa crer. Amém, Senhor. Você pode. Ele já fez. Ele te arrancou do Egito. Ele te tirou da escravidão. Ele te tirou das maldições hereditárias. Ele te tirou das frustrações emocionais. Ele já te tirou. Você só está carregando tudo isso que te impede de chegar na Canaã. Porque você está em um deserto. E no deserto você vai se despojar daquilo que você ainda carrega. Agora, escolha carregar isso para sempre ou aproveitar o deserto para se limpar, Aleluia. para não chegar em Canaã da maneira que você está e contaminar a terra. Amém, Senhor. O Senhor liderou aquele povo pelo caminho mais difícil para que eles não contaminassem aquilo que Deus tinha preparado para eles. O Senhor disse para eles assim, disse primeiro para si e depois liberou o povo por um caminho aparentemente mais difícil. Eu amo tanto esse povo, eu amo tanto essas pessoas, as promessas que eu tenho na vida deles são tão extraordinárias que eu não posso liberá-los por um caminho fácil, porque eles irão desistir, porque mesmo no caminho fácil há guerra. No caminho fácil a resistência, e o coração deles vai desmaiar, e o ânimo deles vai paralisar. Eles são guerreiros, eles são meus servos, eles são meus filhos, e eu irei forjá-los no caminho mais demorado. Mas ali sim eu vou extrair deles o que eles precisam para levar para Canaã. Esse deserto que você está passando é para forjar você. Aleluia. Esse deserto que eu estou passando, que nós estamos passando, todos nós estamos em deserto. Se eu disser para você, ou se você disser para mim que está bom 100% em tudo, é mentira. Tem que ter um deserto para nós clamarmos e buscarmos mais a face do Todo-Poderoso. Tem que ter um deserto para a gente ver a coluna de fogo. Tem que ter um deserto para o mar se abrir. Tem que ter um deserto para cair o maná do céu. Tem que ter um deserto para bater na rocha e sair água. Tem que ter um deserto para a gente ver o Senhor se manifestar e nós vermos que Ele é por nós, trabalha por nós, que Ele anda conosco, para que tenha milagres. Glória, É necessário Jesus. Obrigado, o deserto, porque no deserto tem milagre. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Você tem passado por deserto sim, mas eu tenho certeza que você tem experimentado milagres. É verdade. Eu posso dizer para você que eu ando em um deserto constante, mas eu vivo milagres extraordinários. Aleluia. Que se fosse para ter uma vida normal, natural, de simplesmente ter sempre o que eu quero, na hora que eu quero, eu não iria contar milagres. Eu não iria ter acesso à coluna de fogo. Eu não iria ter acesso ao mar que se abre diante de mim para eu passar. Tem que ter a dificuldade para que a gente possa ver a glória de Deus se manifestar, o favor dele a nosso respeito e sentirmos que Ele nos ama, sentir que Ele nos abençoa, sentir que Ele cuida de nós, sentir a sua proteção, sentir o seu poder e o seu agir. Não murmura! Para de murmurar. Amém, Senhor. Para de questionar. Por quê?
Por que não eu, Senhor? Porque o Senhor não me permitiu passar por esse caminho. Era muito mais fácil, Deus. Ele sabe que é fácil. Não, pelo fácil não. Porque por esse caminho fácil, você vai encontrar umas dificuldades que eu conheço você. Você vai parar de me seguir. Você vai parar de me amar. Você vai parar de vir à minha casa. Você vai parar de ouvir pregação. Você vai parar. E eu não quero que você pare. Aleluia. Vai ser o caminho mais difícil. Não aos meus olhos, aos seus olhos. Mas eu vou dar para você tudo que você precisa para chegar do outro lado. Aleluia. Aparentemente é o mais difícil, mas você vai ter nessa caminhada todos os recursos necessários para chegar do outro lado. Você vai ter todos os recursos necessários para chegar em Canaã. Só não desista. Só avança. Esquece o seu passado. Amém. Esquece que alguns anos atrás você era um escravo. Você não tinha liberdade. Aleluia. Esquece. Uma coisa eu faço. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam. E eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Glória a Jesus. Prossigo para o alvo. O seu alvo não pode estar atrás, o seu alvo tem que estar na tua frente. Amém, Senhor. Porque você continua olhando para trás Aleluia. e murmurando com coisas que não tem nada a ver com o seu presente. Está lá no seu passado. Não murmura. O Egito não é melhor do que o deserto. O Egito não construía nada de bom em você. O Egito criou uma fortaleza débil na sua mente. O Egito roubou de mim e roubou de você a capacidade de sermos conquistadores. Mas o deserto nos alinha à vontade de Deus. Glória a Jesus. O deserto extrai de nós o melhor de nós. Aleluia. O deserto extrai de mim e de você ferramentas que nós nem sequer imaginávamos que nós tínhamos. No deserto, nós vamos aprender que nós temos mais paciência que nós imaginávamos. Nós temos mais força, nós temos mais mansidão, mais domínio próprio, mais autoridade. Glória a Deus. E que nós somos uma liderança, mesmo no deserto. O Egito faz a gente ficar procrastinando, faz a gente também abaixar a cabeça, abaixar a nossa mente, a nossa fronte e deixar qualquer um dizer para nós o que nós temos que fazer, sejam homens ou demônios. Eles vão nos ordenar como é que nós temos que nos comportar. Mas no deserto não. Eu aprendo que eu preciso levantar a minha cabeça. Eu aprendo que não existem mais pessoas que estão ali me controlando, fazendo de mim um escravo, dando para mim ordens, me ordenando a estar, a falar e a fazer o que eles querem. Eu tenho um só Senhor. E Ele é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Você precisa se levantar no deserto. Aleluia. Eu sei que o deserto é quente. Eu sei que o deserto tem horas que você olha mais à frente, você queria ver água porque é calor e você tem sede. Parece que não tem água nenhuma, nenhum manancial. Caminha mais um pouquinho. Amém, Senhor. Ainda que você não veja o manancial lá na sua frente, Ele vai preparar uma rocha. Glória a Jesus. E Ele vai fazer essa rocha liberar a água que você Glória a precisa. Senhor. Aleluia. Você não precisa de muito. Você só precisa deixar o Senhor tratar o seu coração. Você só precisa descansar em Deus. Você só precisa aprender a aceitar o tratar dele no meu e no seu caráter. Eu no meu caráter, você no seu. Para de murmurar. Para de questionar. Para de duvidar que Deus é contigo. Para de se perguntar o porquê na vida de outro e na minha não. Você não sabe o projeto que o outro tem feito, há quanto tempo ele está andando. Você só está vendo a vitória, mas não tem visto quanto ele tem se esforçado para avançar no deserto. Avance no seu deserto. Amém, Senhor. Aleluia. Busque ao Senhor nesse deserto. Amém, Senhor. Não murmure mais. Não questione mais a Deus. Porque eu tenho que ter sede. Porque eu tenho que comer maná. Porque eu tenho que estar aqui nesse deserto. Era mais confortável lá no Egito, não era não. Não está confortável aqui, mas está melhor que no Egito. Aleluia. Você precisa entender que lideranças são formadas e são forjadas nos seus piores dias.
pessoas com caráter forte, mentalidade forte, pessoas com entendimento e autoridade, elas conquistam isso nos seus piores dias. É verdade. Os oficiais, os generais, as pessoas que têm patente alta, eles só podem ensinar os que são abaixo dele porque ele tem mais experiência. Geralmente é assim. Um guerrilheiro tem muito mais experiência que um sentinela que está aqui de guarda e que nunca saiu do bairro. Deus quer que você tenha experiências, guerrilheiro. Aleluia. Não vai te faltar nada. Os guerrilheiros têm que aprender a sobreviver com o pouquinho que eles têm. Eles têm que aprender que a sede deles não pode dominá-los. Eu vou dominar essa sede. Eu tenho só isso aqui de água. Eu tenho esse cantil de água. Mas eu não posso beber tudo. Porque eu preciso continuar caminhando. E lá na frente, a sede será maior e não tem aonde beber água. Eu vou guardar, eu vou reservar para o pior momento do dia, aonde a sede é mais forte e aonde eu posso morrer por ter sede. E eu vou beber. Tem um momento que esse povo, ele vai murmurar porque não come carne. Aí começa a cair codorniz do céu. E quando eles estavam enchendo a barriga de carne, de codornas, estavam com as carnes entre os dentes, eles caem mortos, fartos. Deus olhou assim para eles: ah, vocês querem carne? Toma carne. Come carne até estourar. Come carne até explodir. Come carne. Eu vou realizar o desejo do coração de vocês. Obstinados, ingratos, come carne e morram com a carne de vocês. Deus, ele pode realizar o desejo do nosso coração conforme nossa vontade. Só tem uma coisa: a nossa vontade vai nos matar. É verdade. Meu Deus. A nossa vontade vai impedir com que a gente seja doutrinado com aquilo que precisamos ser doutrinados. Aquilo não era Deus odiando o seu povo. Aquilo era Deus, Pai, amando o seu povo, que não foi ensinado. E ele estava ensinando no deserto. Eu vou ensinar esse povo que vai cair o maná. Eles vão guardar apenas o necessário, vão comer. E se guardar demais, o bicho vai comer. E amanhã, eles precisam crer que de novo eu irei manifestar a minha bondade e derramarei o maná novamente. Aleluia. Você precisa crer. Amém, Senhor. Que hoje você comeu o suficiente, bebeu o suficiente, fez o que foi o suficiente. E acredite, amanhã ele vai enviar o suficiente novamente. E você não precisará ficar preocupado, ansioso, triste e murmurando. Na maioria das vezes, a nossa murmuração é porque gostamos de acumular. E o céu não é assim. Não acumule tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome e destrói. Acumule no céu. Aleluia. Nós somos acumuladores. Queremos um monte de sapato, queremos um monte de roupa, queremos um monte de dinheiro só para ficar olhando no aplicativo e ver toda vez que o dinheiro está lá, para confiar naquilo que nós acumulamos. Louco! Se hoje pedirem a tua alma, para onde ela irá? Acumular não adianta. É isso que o deserto está te ensinando. A crer que amanhã ele fará o sobrenatural. Aleluia. Que mês que vem você viverá o extraordinário. Daqui a um ano, você não sabe se você vai existir. Mas se você existir, vai ter um outro milagre extraordinário. Não Glória a temas, Deus. não Aleluia. te turbes, não te apavores. Prossiga, avança, não desmaie no dia da angústia. Amém, Senhor. Aleluia. Eu amo esse versículo. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Quantas pessoas estão angustiadas e não têm força porque não sabem se comportar bem nos seus piores dias? São frouxos, covardes. Covarde não entra no reino de Deus.
O covarde não acessa as riquezas espirituais. No meu pior dia, eu vou manifestar um nível extraordinário de glória. No meu pior dia, eu vou ter revelações de Deus. O Senhor falará comigo. No meu pior dia, eu vou ouvir louvores, vou cantar canções. No meu pior dia, eu terei a certeza que é um privilégio servir a Jesus. Eu terei certeza que é muito melhor estar na presença do Pai no deserto do que estar no melhor dia no Egito. Eu tenho certeza que é melhor o pior dia no deserto do que o meu melhor dia no Egito. Aleluia. Porque no Egito eu nunca fui feliz, no Egito eu nunca fui filha, no Egito eu nunca fui rei e sacerdote, no Egito eu não tinha dono. Mas hoje eu sou filha, sou rei e sacerdote, eu sou herdeira, sou lavada e remida com o sangue do Glória a Cordeiro. Jesus, O meu aleluia. pior dia no deserto é melhor que o meu melhor dia no Egito. Amém. Lembre-se disso. O seu pior dia pode ser o seu melhor dia. Aleluia. Transforma a sua mente. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Obrigado. Quando o adversário, quando a minha carne querem me trapacear, eu rapidamente, não. Deus está fazendo algo grande nisso. Não é possível esse deserto, essa luta, essas humilhações. Não, eu dou uma de maluca, não. O que Deus tem preparado para mim é extraordinário. Aleluia. Aonde Ele vai me enviar é sobrenatural. O que Ele vai fazer comigo, olho não viu, ouvido não viu e nem jamais desceu o coração do homem. Eu vou viver o extraordinário. Eu vou viver o que meu pai e minha mãe não viveram. Eu vou viver o que os meus irmãos não estão vivendo. Eu vou viver o que a minha nação não está vivendo. Eu viverei sobrenatural. Deixe esse deserto transformar essa glória que há em você. Amém, Senhor. É no pior dia. Dá de maluco, irmão. Para de murmurar. Não faço isso. Não é possível. Aí eu olho pra cara do Gabriel, ele tá meio surtado de um lado, eu meio surtada de outro. Eu falei, não, Gabriel, não é possível, é muito Deus na nossa vida. Não é possível isso, é muito Deus. Caraca, eu olho pra cara dele, ele fica louco comigo, eu fico louco com ele. Eu falo, caraca, o que Deus vai fazer na nossa vida, o que Ele vai fazer através de nós, o que o Senhor tem preparado pra mim e pra você, né, Gabriel? Não é possível, é de outro planeta, é surreal. Irmão, é no pior dia. É comendo ovo todo dia. Às vezes cuscuz todo dia. E eu como, eu olho pra ele e falo assim, caraca, esse cuscuz tá muito bom. Mas sabe o que é isso? Isso é Deus forjando a gente. Glória a Deus. Eu não prego pra vocês assim porque eu vivo melhor, é porque eu tenho sido forjada no pior. E porque se eu creio pra mim, eu creio pra você. Porque se eu tenho esse poder pra minha vida, esse poder é pra você também. Lança sobre ele as suas ansiedades. Aleluia. Porque ele tem cuidado de vós. Obrigado, Senhor. Para de esperar que as pessoas creiam no seu lugar, crê você. Para de esperar que alguém acredite em você, acredita você, Deus acredita em você. O Espírito Santo liberou algo dentro de você. Você precisa alimentar isso. Amém. Alimenta. A unção está sobre você. Alimenta o conhecimento que Ele tem te dado de graça nesse lugar. E aonde Ele tem te colocado. Alimenta a virtude do Espírito Santo. O problema é que você não alimenta. Você deixa o seu espírito raquítico, com fome. Como é que no seu pior dia o teu espírito vai te dar uns tapas na tua cara assim e falar assim, ó, se levanta, eu tenho o melhor. Quando eu tô começando a querer entrar na minha carne, tô começando a ficar carnuda, não é possível, Deus me esqueceu, o espírito, levanta, tu é filha, Aleluia. acorda, olha no espelho, você esqueceu quem você é. Ele me faz lembrar disso. Isso é maturidade, nós precisamos ter maturidade. Nós precisamos de mais graça. Aleluia. Nós precisamos crescer. O deserto não te mata. E outra coisa, você não vai poder pular etapa. Pular etapa não é para filho de Deus. Filho de Deus é raçudo. Vai enfrentando
Filho de Deus vai com gana de vencer. Filho de Deus vai com vontade de matar gigante. Filho de Deus tem vontade de fechar a boca de leão. Filho de Deus entra na fornalha e dança. Filho de Deus não pula processo e etapa. Aleluia. Filho de Deus é revestido pelo poder do Espírito Santo que não desiste. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. É difícil, é pra lá que eu vou. Aleluia. A porta fechou, é aqui que eu vou entrar por essa mesmo. Essa fechou, eu vou entrar por ela. Tá difícil? Creia que o Deus que você serve é o Deus do impossível. Amém, Senhor. Glória a Deus. Creia que o Deus que você serve é o Deus do sobrenatural. Creia que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém, Senhor. Tá na terra, se não foi pro céu ainda, tem coisa boa para mim e para você nessa terra ainda. Aleluia. O salmista vai dizer assim: pereceria sem dúvida Se não, Senhor. se eu não cresse que veria o bem do Senhor na terra dos viventes. Eu tenho um recado para você, vai ser aqui nessa terra que você vai ver o bem do Senhor ainda. Aleluia. Vai ser nessa terra ainda que eu vou cantar o hino da vitória. Vai ser nessa terra ainda que eu vou dizer grandes coisas fez o Senhor por mim. Por isso eu estou Aleluia. alegre. Glória Vai ser a Deus. nessa terra que você vai dizer: o Senhor abriu a porta, o Senhor abriu a porta, o Senhor abriu o mar, o Senhor engoliu os meus adversários. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Tu és santo, Deus. Nosso Deus é extraordinário. Aleluia. Nosso Deus é fiel. Nosso Deus é santo. Aleluia. Ele quer que a gente tenha o caráter dele. Amém. E sabe qual é o caráter dele? Ele não tem esse caráter assim de ficar no trono dele assim, sem saber o que vai acontecer, sem ficar inquieto, não. Ele não é frouxo, não é covarde, ele é santo. Ele está lá sendo adorado todo o tempo, 24 horas. Ele não se inclina em nenhum momento. Dizem para ele que ele é santo, Glória a santo, santo. Glória a Deus. Ele não se Aleluia. inclina. Ele é poderoso e majestoso e recebe adoração. Ele tem um caráter inerrante. Aleluia. E ele quer dar esse caráter para mim e para você. Que não deixa a adversidade te dobrar. Você não se dobra. Você não se rende. Você é constante, você é firme. Você sabe quem é o Deus que você serve. Aleluia. E Amém, Senhor. você só se curva diante dele. Amém, Senhor. Aleluia. Para de se curvar diante das tempestades. Para de se curvar nesse deserto. Se não for para adorar o Senhor, não se curva não. Aleluia. Permaneça firme. Glória a Jesus. Permaneça constante. Permaneça com os olhos abertos. Permaneça com a cabeça inclinada, porque o seu socorro vem do céu. O Glória seu a Jesus. socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. O seu socorro está em elevar os olhos para os montes. O seu socorro não está em inclinar a cabeça para baixo. Você não é mais escravo, você Glória a é filho. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo, Aleluia. Deus. Alguém precisa entender nessa noite que é filho, nem que seja eu. Eu sou filha. Nós precisamos aprender a agarrar as promessas que estão na palavra. São para mim e para você. Eu verei o melhor, eu comerei o melhor dessa terra. Eu habitarei em paz e habitarei em segurança, porque isso é para mim. Nós pegamos todo tipo de palavra imunda para nós. O que pai e mãe falou, o que pessoas falaram que nos feriram maldições, que agarramos para nós. Mas as maravilhas, as misericórdias, a bondade, o favor, a eleição de Deus, nós rejeitamos. Começa a jogar fora o entulho do Egito. Se Aleluia. aproprie das palavras do Glória Deus que a criou os Jesus. céus e a terra. Aleluia, Comece Deus. a se apropriar das promessas dele. Comece a se inclinar diante dele. Eu terminei a mensagem falando de duas pessoas, Josué e Caleb. Aleluia. Dois jovens, fortes, corajosos, que tiveram mentalidade diferente. Toda uma geração de milhões, milhares de... Você tem noção o que é ser dois no meio de milhares? Não eram 10 e Deus tirou 2 de 10.
Não. De milhares, 2 fizeram a diferença. Tem noção do quanto custa ser diferente? Tem noção de quantas pessoas você vai ter que enfrentar? Quantas críticas, calúnias, rejeições, atropelos você vai ter que enfrentar para ser o diferentão? Mas não se dobra, não se quebra, seja diferentão. Aleluia. A palavra de Deus vai falar de Josué e Caleb, que os 2, em meio àquela geração incrédula, somente eles entraram em Canaã, porque eles tiveram um espírito excelente. Meu Deus, aleluia. Aonde as pessoas viam dificuldade, eles viam possibilidade Aleluia. de Deus manifestar a glória deles de maneira Aleluia. extraordinária. Meu Deus. Aonde eles viam dificuldade, eles viam a glória de Deus. Talvez para alguém pregar para poucas pessoas seja uma dificuldade. Para mim é uma forma de eu usar o que eu tenho de maneira extraordinária. Quando eu prego para vocês 10 pessoas, digamos, que estejam aqui, eu imagino milhares de pessoas sentadas sendo alimentadas por aquilo que eu estou falando. E é por isso que eu não quero dar a você uma palavra medíocre, porque tem 10 pessoas. Eu vou dar o melhor. Porque quando eu estiver numa multidão, vai ser extraordinária a maneira que Deus irá me usar. Aleluia, tu és santo, Deus. Trabalhe a sua mente. Amém, Senhor. Trabalhe o seu espírito. Trabalhe o seu entendimento. Trabalha o que Ele colocou dentro de você. Amém, Senhor. Talvez seja desmotivador pregar para alguns pregadores, para 10 pessoas, para 20 pessoas. Para mim é motivador. Aleluia. Porque os erros que eu vou cometer com 20 pessoas, eu não vou cometer com uma multidão de pessoas. Eu estou aproveitando esse deserto para Aleluia. poder aferrar o que Deus me deu. Eu estou aproveitando esse deserto para poder aprender a usar melhor o que Ele me deu. Porque quando eu estiver no extraordinário, Aleluia. eu não vou cometer as torpezas que eu cometi Glória com a 20 Jesus. pessoas. Ainda que eu tenha me esforçado para extrair e para dar o meu melhor a vocês. Aonde você quer chegar? O que Deus prometeu a você? Ainda que não pareça, ainda que você não esteja vendo nada. Deus te prometeu alguma coisa. Algum sonho, tira o seu sonho. Mas com esse comportamento de escravo, de murmurador, eu sinto lhe informar. Você não vai chegar. E se você chegar, você não vai conseguir portar a responsabilidade da maneira correta. Você pode até chegar, mas da maneira errada. E Deus não quer que eu chegue em lugar nenhum da maneira equivocada e errada. Mas Ele quer que eu chegue revestida, preparada, pronta. Quem olhar para mim não vai nem entender de onde eu vim, mas eu sei que vim de vários desertos. Aleluia. Como é que chegou assim do nada aqui? Não foi do nada. Eu estava em covas, eu estava em vales, eu estava em desertos, eu enfrentei ursos, eu enfrentei Aleluia. leões. Não foi do nada que eu cheguei Glória a aqui. Jesus, meu Deus. Tu és E você santo, precisa entender que você não, se você não tiver essa mentalidade, essa capacidade de guerreiro, quando você chegar aonde você quer chegar, os inimigos que estão lá nessa terra prometida, lá em Canaã, eles vão destruir você. Sabe por quê? Escravo, como eu já falei aqui, não sabe pegar em armas, não é preparado para guerras. E o deserto está forjando o escravo para ser um guerreiro. Só que lá na terra da promessa, os caras estão forjados há um tempão. E um dia naquela terra eles te matam. É por isso que você está criando músculo no deserto. Para você não morrer no primeiro dia de possuir a terra que Ele tem preparado para você. Aleluia. Amém? Poderia falar muito mais coisas para você, mas eu vou deixar vocês digerindo essa mensagem. Eu vou pedir ao Espírito Santo para que ajude cada um de vocês a entender o que Ele tem preparado para nós. Nós vamos orar. Gabriel vai cantar uma adoração e você vai fechar os seus olhos. Você vai falar: Deus, tira de mim esse espírito de covarde. Tira de mim, Deus, esse desânimo.
Tira de mim, Senhor, e me liberta desse espírito. Irmão, isso é um espírito, a murmuração. Deus, me liberta desse espírito de murmuração. Eu preciso parar de murmurar e entender que o Senhor tem preparado para mim o melhor. É melhor do que o que eu tenho imaginado. É melhor do que o meu deserto é extraordinário e eu preciso me posicionar da maneira correta. Você consegue. Você pode. É só você crer. Creia que Ele te ama. Creia que Ele ama você. E ainda que Ele permita você passar por dor, não é porque Ele é alguém mau, é porque Ele te ama e Ele sabe que na dor você pode ser aperfeiçoado por Ele. Fala com seu Pai nessa noite, feche seus olhos. Fala com o Espírito Santo. Fala com Ele aquilo que só você entende, só você sabe. Se coloque de pé, fala pra Ele: Deus, eu tenho sido covarde, tem sido difícil. Eu tô cheio de complexos, mas Pai, me liberta. Me tira dessa prisão emocional, me tira. Mas não me deixe perder o foco da Tua presença. Não me deixe perder a aliança contigo. Não me deixe perder